Boa noite, irmãos. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 22. Atos 22, a partir do verso de número 1. Diz assim: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer sua vontade, ver o justo, ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação, cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tira esse homem da face da terra. Ele não merece viver. Vamos orar. Esse é o nosso texto de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai querido, graças te damos, ó Deus, por estarmos em sua casa mais uma vez, reunidos em teu nome. E agora, Deus, suplicamos ao Senhor que fale mais uma vez conosco. Já tem falado, ó Deus, pelos louvores e pelas orações. Por tua graça e misericórdia, suplicamos que o Senhor fale ainda mais por meio da pregação da tua palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, há alguns anos atrás, eu fui testemunha de um acidente de trânsito. E diante de tudo que eu ouvi, eu estava dentro de um ônibus e eu vi um caminhão atropelando 2 motociclistas. E diante de tudo que eu ouvi no ônibus ali, naquele dia eu decidi ficar de testemunha.
para poupar, né, para tentar ajudar o motorista que, do meu ponto de vista, esse é um ponto interessante, do meu ponto de vista, não tinha nenhuma culpa naquele acidente. Então, para que aquele motorista do caminhão não fosse criminalizado, né, de uma forma indevida, eu senti o desejo, né, e me apresentei à polícia para ser testemunha naquele acidente. Então, à medida que o processo foi se desenvolvendo, eu percebi a importância que uma testemunha tinha, porque eu não era o único. Haviam testemunhas a favor também dos motoqueiros, né? Então, ali eu percebi a importância que uma testemunha iria ter naquele processo. E eu percebi que mais importante do que a testemunha é o testemunho em si. As perguntas que foram feitas a mim, às outras testemunhas, elas visavam simplesmente esclarecer os fatos. Mas imagine se a testemunha tivesse o desejo de se sobrepor aos fatos, de aparecer, de chamar atenção para si e não para aquilo que de fato ela tinha a testemunhar. Imagine se a testemunha não tivesse compromisso com a verdade. Imagine se esse caso fosse levado ao júri popular. Quão importante seria que essas testemunhas estivessem realmente comprometidas com a verdade e com um desejo de fazer com que a verdade fosse vista aos olhos de todos. Essa é a condição do apóstolo Paulo no nosso texto. Ele, uma testemunha de Cristo Jesus, diante de uma multidão que desejava saber a verdade. Mas que, vejam, naquele momento tinha um único desejo de ver o apóstolo Paulo sendo morto. Eu queria lembrá-los do contexto que se apresenta para a gente. Após 3 anos, após 3 longas viagens missionárias, o apóstolo Paulo finalmente voltou para Jerusalém. E nós vimos que, ao voltar para Jerusalém, Paulo foi muito bem recebido pelos líderes da igreja. Ele foi recebido de portas abertas pelos líderes da igreja. Mas isso não foi tudo. Paulo também foi recebido com desconfiança por parte de alguns judeus zelosos. E mais do que desconfiança, ele foi recebido com grande oposição por parte de alguns judeus que levantaram calúnias e falsas acusações contra ele. Eles diziam que Paulo era inimigo do povo judeu, diziam que Paulo era inimigo da lei, inimigo do templo, e todas essas acusações falsas que estavam sendo levantadas criaram um grande tumulto na cidade. As pessoas ficaram enfurecidas, atacaram o apóstolo Paulo, agrediram ele, e se não fosse pela intervenção de alguns soldados, provavelmente o apóstolo Paulo teria morrido naquele ataque. Agora, o que é impressionante é que, apesar de gravemente ferido, Paulo teve que ser carregado, diz o texto. Apesar de gravemente ferido, o texto diz para a gente, no capítulo 21, que Paulo, ainda assim, pediu para falar com a multidão. E é nesse contexto que Paulo apresenta o seu testemunho. Então, eu queria que vocês imaginassem isso. Paulo está no alto de uma escadaria, na frente de uma fortaleza. Ele está gravemente ferido porque ele foi atacado por uma multidão furiosa. Mas abaixo da escada estão os seus ouvintes. Judeus zelosos, judeus que não creem no Evangelho, todos eles ali reunidos, ouvindo as palavras do apóstolo Paulo. E, afinal de contas, o que ele tem a dizer? Bem, eu queria começar essa pregação falando, em primeiro lugar, daquilo que Paulo apresenta. Eu peço só um minutinho. Em primeiro lugar, vejamos do verso 1 ao verso 5, o apóstolo Paulo diante da multidão. Veja o texto mais uma vez. Ele diz: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que ele falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus
quanto qualquer de vocês. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é dar o seu testemunho, ou melhor, o testemunho da sua vida antes dele conhecer Cristo. Mas é interessante que, para surpresa de todos, quando o apóstolo Paulo começa a fazer o seu discurso, ele faz o discurso em aramaico, que era o idioma do povo. Paulo está falando com o povo, na língua do povo, e ainda mais se identifica como alguém que é do povo. Ele diz: eu sou um de vocês, eu sou judeu. E vejam que quando ele começa a demonstrar e a se identificar com aquela multidão, a multidão imediatamente fica em silêncio. Paulo olhava para a multidão que o agrediu, ele olhava para a multidão que estava desejando a sua morte, mas tudo o que ele via diante dele era os seus irmãos, os seus pais, homens e mulheres semelhantes a ele. Era isso que Paulo via quando olhava para a multidão. Falava na língua deles e dizia: eu sou um de vocês. Paulo diz que nasceu em Tarso. Isso era uma província do Império Romano. Dava a Paulo o direito de ser um cidadão romano e, ao mesmo tempo, o direito de ser reconhecido como um cidadão judeu. Mas o fato de ter nascido fora de Jerusalém não diminuía a qualidade dele enquanto um homem judeu. Porque, como ele mesmo diz, ele nasceu fora de Jerusalém, mas foi criado em Jerusalém. Paulo começa a apresentar as suas credenciais. Ele é um homem judeu, criado em Jerusalém. E não apenas isso, ele é um homem que foi rigorosamente instruído na lei. Ele começa a falar da sua formação e ele diz que estudou com um dos maiores rabinos da época. Isso significa que o apóstolo Paulo, irmãos, ele recebeu uma formação. Ele foi educado para ser um rabino. Ele foi educado para ser um mestre. Ele foi educado para ser um especialista na lei. Ele era mais do que um simples judeu. Ele era um fariseu. Paulo está dizendo para a multidão que ele fazia parte de uma elite intelectual, de uma elite religiosa. Paulo foi formado para ser líder do povo judeu. E por isso ele diz: eu nasci lá, mas eu fui criado em Jerusalém e eu recebi a melhor formação possível. Sou judeu, sou especialista na lei e sou tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. É isso que ele está falando. A multidão estava agindo ali contra a vida de Paulo, achando que estava fazendo a vontade de Deus. E Paulo está dizendo para eles: olha, eu também. Eu já fiz coisas como essas. E aí ele começa a dizer que, há um tempo atrás, ele mesmo perseguia cristãos. Ele mesmo tinha buscado cartas para ter autorização para prender, lançar em prisão pessoas que diziam que eram cristãs. Então Paulo está virando para a multidão que o agrediu e está dizendo: eu sou como vocês, eu sou um judeu, eu sou um especialista na lei, e mais, eu sou tão zeloso quanto vocês pensam que são. Paulo estava deixando claro, irmãos, para que ninguém tivesse dúvida, quais eram as suas credenciais. Homem judeu, mestre da lei, zeloso por Deus. Todas essas coisas apontavam para o orgulho de um homem sem Cristo, mas que ainda assim se orgulhava do que era, do que sabia e do que fazia. Eu queria, antes de avançar, pensar um pouquinho sobre isso. Pensar sobre o orgulho que muitas das vezes atinge os nossos corações. Especialmente o orgulho, irmãos, da falsa religião. O orgulho que nos faz querer ostentar a nossa posição diante das pessoas.
Talvez você tenha orgulho do fato de que talvez você tenha nascido em uma família cristã. Talvez tenha tido pai e mãe piedosos que tenham ensinado você o caminho das Escrituras desde pequeno. Talvez seus pais, talvez a sua família, seja uma família tradicional, uma família fundadora de igrejas. E talvez isso enche o seu coração de orgulho. Talvez essa seja uma forma de você dizer que é judeu, né? No seu próprio contexto. Eu sou nascido, eu tenho um direito. Mas vejam, talvez a sua situação seja outra. Talvez você não tenha nascido dentro de um contexto assim e se orgulhe justamente pelo contrário. Porque apesar de não ter nascido dentro de uma família cristã, olha o que você se tornou. Apesar de não ter recebido grandes coisas, olha o que você conquistou. Coisas como essas, pensamentos como esses, muitas das vezes inflamam o nosso coração. Achamos que somos alguma coisa, que temos algum mérito baseado nas coisas que conquistamos. A nossa formação, assim como o apóstolo Paulo se orgulhava da sua formação, às vezes nós também nos orgulhamos do diploma que conseguimos, do emprego que conquistamos, das coisas que compramos, das coisas que fazemos, até mesmo, irmãos, das coisas que fazemos para Deus. Também essas coisas podem ser contaminadas pelo nosso orgulho. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele se apresenta como um homem que tinha todas as coisas que qualquer outro judeu ali poderia se orgulhar. E ele não está falando essas coisas para se orgulhar delas. Mas ele está apontando que essas coisas, muitas das vezes, são coisas das quais nós nos orgulhamos e ostentamos como se fossem grandes tesouros, quando na verdade não são. Quando na verdade são ilusão. Então eu queria que você pensasse rapidamente sobre isso. Sobre o que você se orgulha? Do que você tem orgulho? Ou melhor, quais são as coisas que você tem o prazer de ostentar? Paulo ostentava essas coisas, mas todo esse orgulho não passava de ilusão. E é isso que ele começa a mostrar a partir do verso 6. Nós vimos Paulo diante da multidão e veremos agora Paulo diante de Cristo. E não tem orgulho, irmãos, que prevaleça diante da glória dele. O que o texto começa a mostrar para a gente, a partir do verso 6, em primeiro lugar, é um homem que, apesar de todo o seu orgulho, de toda a sua ostentação, de tudo que ele era antes de encontrar Cristo, agora que ele contempla a glória de Cristo, ele se percebe, em primeiro lugar, como um homem cego. Veja o que diz o texto: por volta do meio-dia me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, por que estás me perseguindo? Eu queria chamar a sua atenção aqui, em primeiro lugar, para o fato de que Paulo, irmãos, está no auge da sua carreira como fariseu. Paulo está perseguindo cristãos. Ele está indo para Damasco, acreditando que, ao fazer essas coisas, ele está fazendo a vontade de Deus. É o topo da sua piedade, perseguir e prender cristãos. Mas o que ele diz é que no meio do caminho, enquanto ele ia para Damasco, ele foi confrontado pelo próprio Cristo. Ele diz, em primeiro lugar, que viu uma grande luz, uma luz que brilhou mais forte, irmãos, do que a luz do meio-dia. E essa luz foi tão forte que o derrubou e o deixou cego. Paulo teve um vislumbre da glória de Deus. E esse pequeno vislumbre da glória de Deus foi o suficiente para que ele ficasse cego. Um vislumbre da obra e do mérito de Cristo. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você entendesse que geralmente a gente chama atenção para o fato da luz que brilhou.
Mas a glória de Cristo se manifesta aqui não apenas no fato dessa luz que brilhou e cegou o apóstolo Paulo, mas se manifesta, irmãos, especialmente por meio das palavras de Cristo. Olha o que Jesus disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Na minha opinião, irmãos, aqui nós temos um vislumbre da glória de Cristo, que se manifesta não apenas na luz que foi vista, mas nessas preciosas palavras. Palavras que, de certa forma, resumem para a gente a mensagem do Evangelho, que são sintetizadas nessas poucas palavras. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Porque por meio dessas palavras, irmãos, nós temos aqui um dos principais aspectos do ministério de Cristo, que é o fato de que ele veio a este mundo para salvar o seu povo, que é o fato de que ele morreu em lugar do seu povo, porque se identificava com esse povo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Mas vejam, irmãos, que o apóstolo Paulo perseguia a igreja de Cristo. E o que Jesus está dizendo aqui é que ele se identifica de tal forma com o seu povo, que perseguir a igreja é também perseguir a Cristo. E isso mostra para a gente o tamanho da profundidade da missão desse Cristo, que, como eu disse antes, ele veio para cumprir uma missão, a missão de ser ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de ser ele aquele por meio do qual o povo de Deus finalmente seria reconciliado com Deus, finalmente seria justificado diante de Deus, não com base naquilo que eram ou daquilo que faziam, não com base em seus méritos, mas por substituição, porque ele substituiu o seu povo na cruz, porque ele morreu em lugar do seu povo na cruz, porque ele se identificou com o seu povo em vida, em morte e ainda agora, depois de ressurreto, continua se identificando com o sofrimento do seu povo. Por isso ele diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Quem poderia imaginar isso? Quem poderia imaginar que a igreja do Senhor tem um Salvador que se identifica com o seu povo de tal forma que, mesmo depois de morto e ressurreto, continua se identificando com o seu povo? Paulo não tinha compreendido isso até esse momento. Ao perseguir a igreja, ele também estava perseguindo o próprio Cristo. A glória de Cristo, irmãos, é a glória do Cordeiro. E a glória do Cordeiro é morrer no lugar dos verdadeiros culpados. É morrer para que os culpados sejam inocentados, justificados. E isso acontece por meio dessa identificação. O apóstolo Paulo começa o seu discurso se identificando com a multidão. Mas agora ele fala de uma identificação muito maior e muito mais profunda. Cristo se identifica com o seu povo. Cristo se identifica com a sua igreja. E é nisso que vemos a sua glória. A glória de Cristo aqui, manifesta na luz, foi capaz de cegar o apóstolo Paulo. Mas a glória de Cristo aqui também foi suficiente para fazer com que ele compreendesse, na verdade, o tamanho da sua própria ignorância. Eu não sei, às vezes a gente não percebe isso, mas todas as palavras de Paulo aqui, na verdade, são perguntas.
Cristo aparece para ele e ele não sabe com quem está falando e faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Depois ele pergunta: o que devo fazer, Senhor? E isso mostra para a gente que diante da manifestação da glória de Cristo, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a instrução, toda a formação que o apóstolo Paulo tinha até esse momento se mostraram completamente inúteis. Porque no final das contas ele estava diante do Senhor e ainda está perguntando: quem és tu? Ele não sabe como deve proceder, apesar de ter se orgulhado de tudo o que fazia em nome do Senhor. A glória de Cristo revela o tamanho da ignorância do apóstolo Paulo. E a única coisa que resta é ele sair dali e encontrar um outro homem que aí sim vai dizer para ele o que ele precisa fazer. Veja o versículo 14. Ananias, também um homem judeu piedoso, diz ao apóstolo Paulo: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. A pergunta é: se o apóstolo Paulo foi escolhido para conhecer a vontade de Deus, obviamente é porque até o presente momento ele ainda não conhecia essa vontade. Se ele foi escolhido para ver o justo, é porque até o presente momento os seus olhos estavam cegos para ver a glória do justo. Se ele foi escolhido para ouvir as palavras do Mestre, é porque até o presente momento tudo aquilo que ele sabe ainda não é suficiente. Por isso ele precisa conhecer, por isso ele precisa ver e por isso ele precisa ser instruído diretamente pelo próprio Cristo. Essas coisas revelam o tamanho da sua ignorância, mas revelam também, irmãos, o tamanho da graça desse Cristo. Porque depois de tudo que Paulo fez, não fosse necessário, não era obrigação, que Cristo aparecesse para Paulo no caminho para Damasco. Não se fazia uma obrigação da parte de Jesus se manifestar a Paulo e alcançar esse homem que trabalhava arduamente contra a igreja de Cristo. Então, se Cristo aparece para Paulo, é um ato da graça de Deus. Se Cristo se manifesta, ele revela o tamanho da sua ignorância, é um ato da graça de Deus. Se Cristo vocacionou para ser testemunha, também não é mérito do apóstolo Paulo, mas, mais outra vez, é um ato da graça de Deus. Portanto, o que temos no caminho para Damasco é também um vislumbre dessa grandiosa graça, se manifestando a um homem que não merecia nada do que foi feito por ele. Mas ainda assim, Cristo brilhou diante dele. Ainda assim, Cristo o evangelizou com o evangelho da paz. Ainda assim, Cristo alcançou ele que perseguia a igreja do Senhor. Isso é graça, isso é misericórdia. E para completar a história de conversão do apóstolo Paulo, Ananias diz então o que ele precisa fazer no verso 16. O que você está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados invocando o nome do Senhor. Aqui temos o ponto crucial da conversão do apóstolo Paulo. O homem que perseguia Cristo, agora, irmãos, é batizado em nome de Cristo. E ao ser batizado, ele invoca o nome de Cristo. Foi essa experiência que transformou um dos maiores perseguidores do cristianismo em uma das maiores testemunhas de Cristo. Um ato da graça de Deus. Não era mais um fariseu ou um judeu zeloso, agora sim um servo do Senhor. A história do apóstolo Paulo, irmãos, deve nos trazer refrigério e também esperança. Porque o que aconteceu ao apóstolo Paulo
é o que precisa acontecer a todos os homens. Todos os homens precisam ter um encontro transformador com Cristo. Todos os homens precisam compreender o tamanho da ignorância, o tamanho da cegueira, que é caminhar neste mundo, não como um servo de Cristo, mas alguém que está lutando contra o reino de Cristo. E eu lembro que aqueles que não estão com Ele estão contra Ele. Por isso, todos nós somos chamados a ter esse encontro, a olhar para aquele que um dia rejeitamos e enxergar nele a glória de Deus. Porque foi essa glória que se manifestou ao apóstolo Paulo. E é essa glória que também precisa brilhar em nossos corações. Olhar para ele e ver nele o Filho de Deus encarnado, o Cristo que sim, foi crucificado por causa dos nossos pecados. O Cristo que foi sim, traído pelos seus, rejeitado pelos seus, colocado e pendurado numa cruz, a fim de que o seu povo, a fim de que a sua igreja fosse salva e reconciliada com ele. Todos os homens precisam olhar e precisam ver essa glória. Do contrário, por mais que ainda estejam vendo, continuam cegos. Do contrário, por mais que pensem que sabem, ainda são ignorantes. Seus entendimentos continuam obscurecidos. E que não haja ninguém no nosso meio assim. A minha oração é para que você também tenha contemplado o vislumbre dessa glória. E uma vez que tenha contemplado essa glória, assuma a sua posição como uma testemunha de Cristo. Vejam, o que acontece a partir do verso 17 é Paulo contando não mais falando da sua conversão, mas falando do seu chamado. Ele vai dizer que estava orando no templo e então Deus falou com ele, o Senhor falou com ele. E disse que ele deveria sair dali, sair de Jerusalém e pregar o evangelho aos gentios. Não aos judeus, mas aos gentios. Porque os judeus não iriam ouvir a sua pregação, não iriam ouvir a sua mensagem. E de fato, irmãos, é isso que aconteceu. Paulo pregou durante um tempo na sinagoga, mas depois que Jesus falou com ele, que Deus se manifestou para ele, ele saiu e foi pregar aos gentios. Por isso tivemos a primeira, a segunda e a terceira viagem missionárias. Por isso vimos que as igrejas foram se espalhando. Por isso, depois de todas essas viagens, o apóstolo Paulo retornou a Jerusalém. Mas aí, a grande questão que a gente precisa se perguntar é por que, nesse momento, o apóstolo Paulo não está diante dos gentios. Por que, nesse momento, ele está diante de judeus? Depois de tantas viagens missionárias, por que ele está diante de uma multidão que já foi dito a ele que não ia crer na sua pregação, que não ia crer na mensagem, que iria persegui-lo? Por que o apóstolo Paulo continua pregando para esses homens e para essas mulheres? Se o Espírito Santo já estava alertando ele que em Jerusalém ele seria preso, que em Jerusalém ele seria traído, como foi também o nosso Cristo. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. O que faz com que o homem, sabendo que vai ser rejeitado, continue pregando? O que faz com que o missionário deixe o seu país e vá para uma terra que ele sabe que será perseguido? O que faz com que o homem deixe a sua família e esteja sujeito a sofrer morte e perseguição por causa do Evangelho? O que deve nos fazer, irmãos? Testemunhar desse Evangelho, apesar da oposição do mundo. Queria lembrá-los, o apóstolo Paulo está no alto de uma escadaria.
está pregando para pessoas que o agrediram, que estava gritando, mata-o. E a pergunta é por que ele continua? Por que ele não para? Por que ele não vai para outro lugar? Ele dá uma dica para a gente. Versículo 19, ele diz o seguinte: quando Deus mandou ele aos gentios, Paulo disse: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação, cuidando das roupas do que o matavam. Vejam, Paulo está trazendo à memória aqui a sua vida antes da conversão. E ele basicamente está dizendo: Senhor, eles sabem tudo o que eu fiz, como eu persegui a sua igreja, como eu estava presente enquanto cristãos eram mortos. Eles conhecem o meu mau testemunho, e o meu desejo agora é testemunhar para eles, também para eles, aquilo que o Senhor fez por mim. É basicamente isso o que Paulo está respondendo para Deus nesse momento. Eles conhecem o meu passado, agora eu preciso que eles conheçam também o meu presente. Eu preciso que eles saibam que Cristo mudou o meu viver, que Cristo transformou a minha vida, que eu não mais persigo a igreja, mas agora eu testemunho a respeito daquilo que Jesus fez na minha vida. Veja, por exemplo, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. A partir do verso 7. Diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo na minha própria justiça, que procede de Deus e se baseia na fé. Verso 10 ele diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Em 1 Coríntios ele vai dizer: trazemos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. E finalmente, irmãos, em Colossenses 1:24, ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. O chamado do apóstolo Paulo, o que ele fala aqui, é impressionante, irmãos. Aquela multidão não viu Cristo. Provavelmente, muitos deles não viram Cristo ser crucificado. Assim como muitas pessoas, a maioria de nós como um todo, não vimos Cristo ser crucificado. Mas existe uma forma do mundo conhecer o tamanho do amor de Deus. Existe uma forma do mundo contemplar, ter um vislumbre de como foi o sofrimento de Cristo. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando com uma multidão que está vendo ele, um homem judeu, sofrendo injustiças, sendo falsamente acusado. Um homem que foi maltratado pelo seu próprio povo. Ele está diante desse povo e está anunciando a eles uma mensagem de salvação. A grande ideia era que o povo pudesse olhar nos seus sofrimentos uma amostra daquilo que Cristo fez pelo seu povo.
Quando um missionário deixa o seu país e padece em outro local, e as pessoas perguntam por que ele faz isso, nós devemos olhar para esse missionário como alguém que está apontando para esse sofrimento de Cristo. Alguém que deixou o seu reino a fim de que homens e mulheres perdidos pudessem finalmente encontrar luz e salvação. O chamado do apóstolo Paulo e também o nosso chamado é para ser testemunhas nesse nível, ao ponto de, se necessário, carregarmos no nosso corpo as marcas de um verdadeiro evangelho. Pequenos cristos, dispostos a testemunhar o amor de Deus a esse mundo, ainda que as marcas da cruz de Cristo sejam vistas em nós. Não é um ministério fácil, mas esse é o chamado para a igreja. O mundo precisa ver o amor de Cristo por eles em nós. E isso, inclusive, quando somos perseguidos por amor a Ele. É essa a mensagem que o apóstolo Paulo estava trazendo para aquelas pessoas. E eles, assim como os que vieram antes deles, continuaram rejeitando a mensagem. Eu queria fazer para você 5 perguntas para a sua reflexão. Como a sua vida tem sido impactada pela glória de Cristo? Como a sua vida tem sido transformada pela glória de Cristo? Será que, de fato, a nossa vida ela tem apontado para essa mesma transformação, ao ponto de considerarmos como perda, como esterco, como sem valor, as coisas que considerávamos importantes e com valor antes de termos encontrado a Ele? Veja que o apóstolo Paulo, antes de Cristo, se orgulhava de ser judeu, de ser conhecedor da lei, de praticar certas obras. Mas depois do encontro com Cristo, tudo isso perdeu o seu valor. E a pergunta é, e quanto a nós? Continuamos nos orgulhando e ostentando as mesmas coisas que as pessoas lá fora continuam ostentando e se orgulhando? Ou será que de fato nos orgulhamos da cruz de Cristo? Ou será que no fato nos orgulhamos de dar testemunho daquilo que Cristo fez por nós, da transformação que ocorreu em nossas vidas, ao invés de falarmos das coisas que conquistamos e compramos e fizemos? Infelizmente, parece que não. Parece que permanecemos com aquele orgulho medíocre do nosso diploma, do nosso emprego, das coisas que fazemos. E aonde ficam as marcas desse poderoso evangelho? Eu pergunto ainda, temos vivido um cristianismo baseado nesse tipo de orgulho ou um cristianismo que de fato é baseado na graça? Nos orgulhamos no fato de que somos batistas e que frequentamos a nossa igreja, nossos cultos? Ou nos orgulhamos no fato de que, apesar de nós formos alcançados quando estávamos em nossos próprios caminhos? E mais, diante de tudo isso, estamos dispostos a enfrentar a oposição a fim de testemunharmos esse poderoso evangelho? Hoje eu e você, irmãos, somos chamados a assumirmos essa posição. Posição de testemunhas. Posição de pessoas que estão dispostas a ir e anunciar, ainda que gritem aos nossos ouvidos, desejando a nossa morte. Carregar no corpo as marcas de Cristo. Esse é o nosso chamado. Eu queria orar com você.